Estamos chegando ao fim das nossas lições, ao último tópico do nosso guia para advogados iniciantes. Eu estou muito feliz porque a gente conseguiu cumprir essa jornada, né? Eu queria muito concluir e deixar essas pílulas de conhecimento aqui para ajudar outros advogados, principalmente aqueles que estão ali no início da carreira, que eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil mesmo, porque eu vivi todas as dores do início da carreira. E a advocacia, até para quem já está mais avançado, ela não é fácil, né? A advocacia é uma profissão que exige muito da gente. Sei que todas as profissões exigem, mas a advocacia realmente nos requer muita resiliência, muita coragem, muita vontade de exercer cada vez mais e melhor aquele ofício, né? Porque a gente tá sempre querendo melhorar, a gente sempre quer mais resultado, e para a gente ter mais resultado a gente precisa sempre estar melhorando. Então eu espero que esses vídeos ajudem vocês agora no início, porque eu tenho certeza que, assim, quando a gente tá no início, a gente muitas vezes fica se perguntando se tá no caminho certo, onde é que pode mudar alguma coisa, onde é que pode melhorar algum ponto, que ponto que você pode melhorar. Então, eu acho que esses vídeos, eles vão te ajudar a dar um norte, né? São vídeos iniciais, que do início mesmo, como eu falei, a gente aqui tá dando um norte para que vocês consigam pegar o caminho de vocês e traçar da melhor forma possível. Porque quando a gente começa bem, né, a gente começa com o pé direito, as coisas ficam mais descomplicadas, né? Quando a gente começa errado é que é mais difícil. Mas quando a gente começa certo, a gente começa com uma luz ali no fim do túnel nos guiando, eu acredito que seja melhor, né? Então vamos lá para a última pílula de conhecimento. Olha, como eu falei diversas vezes ao longo dessas lições, cada processo, ele é único, né? Cada caso é um caso. A gente já desenvolveu todo o nosso pré-processo, a gente já deu entrada no nosso processo, a gente já está atento aos prazos, a gente já está atento às intimações que estão saindo. E aí, o processo ele vai tomar um rumo específico de cada caso, de cada área, certo? Nessa última pílula, eu queria apenas, ela é rápida, e eu queria apenas pontuar a questão da possibilidade de haver um acordo, de haver uma composição amigável do processo, certo? De você, junto com a outra parte, chegar em um ponto que seja bom para as duas partes. Alguém vai ter que ser, as duas partes vão ter que ceder alguma coisa, certo? Porque o acordo é isso, ninguém sai só ganhando e ninguém sai só perdendo. Alguém vai ter, as duas partes vão ter que ceder alguma coisa. Então, o acordo é uma possibilidade. Na maioria dos processos, a gente tem essa possibilidade de fazer, certo? Só que a gente precisa ter cuidado, certo? Para não se vislumbrar com o acordo, principalmente quando envolve valores a receber, para que o seu cliente não seja prejudicado, certo? Então, você tem que ter a inteligência, quando for fazer um acordo, de ver se aquele cliente, ele vai ganhar, de fato, alguma coisa com aquele acordo. Não é só a celeridade na resolução. Isso é um grande peso para fechar um acordo, inclusive, celeridade. Mas também tem que ver outros fatores. Então, se o acordo envolver valores, quando a gente está no início da advocacia, a gente pega muito causa de dano moral, né? Causas de consumidor, essas coisas. E aí você vai calcular ali no acordo, na proposta de acordo que você vai receber, ou se é você que está propondo, você também vai ter que fazer mais ou menos um cálculo
daquilo que você pediu na sua petição inicial e naquilo que vai ser proposto, né, a título de composição amigável. Então, se, por exemplo, você pediu 10 mil reais num processo e a outra parte oferece um acordo de 1.000, aí você já vai ficar assim, não tem como, né? Mas aí também tem outra questão, é você ver os precedentes, que eu também já falei. Como é que os processos parecidos com o seu estão sendo julgados e quanto é que as pessoas estão recebendo. Porque às vezes as pessoas pedem um valor que está fora da realidade daquele tipo de causa, né? Então, tem que haver essa comparação. Outra coisa importante, se o seu processo ele envolve uma obrigação de fazer, tá? Não é só de pagar, de fazer. Você tem que ver se aquela obrigação ela vai ser cumprida com o acordo que você está fechando, certo? Então, cuidado para você não fechar um acordo só de valores. E aí, um dos pedidos for uma obrigação de fazer e não está incluso, não está incluída ali na minuta, certo? Então, tenha cuidado com isso também. Fale com o cliente, explique a ele o que é que ele vai ganhar, o que é que ele vai perder, o que é que ele vai ceder, né? O que é que ele vai dar e o que é que ele vai ceder. E deixe ele a par, porque afinal de contas, o maior interessado do processo, além de você, que é o advogado, é o seu cliente. Então, deixe ele a par, não fique fechando acordo sem falar com o seu cliente. Claro, você tem que dar uma orientação. Então, se você vê que aquilo ali é vantajoso, você vai orientar ele, ó. É vantajoso, tá certo? Porque a gente vai ceder isso, mas a gente vai ganhar isso. Então, tem que haver essa troca. Seja transparente com o seu cliente, certo? E aí, se o acordo de fato for bom, você vê futuro naquilo, né? Como a gente diz, fecha o acordo, finaliza seu processo. Afinal de contas, advogado bom, pelo menos o que eu acho, não é aquele que acumula 1 milhão de processos. É aquele que finaliza os processos que tem, certo? Então, eu sou muito desse campo, né? É claro que muitas vezes não depende só da gente, aliás, nunca depende de tantos outros fatores, mas a gente tem que entrar com o processo pensando em finalizá-lo, certo? Não é só número, eu tenho não sei quantos mil processos rodando. Não adianta. O que vai lhe trazer nome e o que vai lhe trazer outros clientes são os processos que você finalizou. São os processos que deram resultado, certo? Então, pensa nisso. Mas também pensa em finalizar o processo da melhor forma possível. Então, se o acordo for uma forma muito boa, ou inclusive a melhor forma possível para finalizar aquela demanda, aceite sem medo ou propõe sem medo. Se, todavia, o acordo não for vantajoso, né? Você fez todo esse estudo, você conversou com o seu cliente e viu que o acordo não era vantajoso, segue o processo, tá? Segura a peteca, como diz a história. Segue o processo, leva o processo até o final, até onde der, espera a sentença. Se for preciso ir para a fase recursal, vai para a fase recursal, mas leva aquele processo até o fim, porque essa é a mensagem que, afinal, eu quero deixar para vocês. Não é sobre o número de processos que você tem rodando, é sobre o resultado que você consegue atingir com aquele 1, 2, 3, 5 mil, 10 mil, 50 mil processos que você tem, certo? É isso, são os nossos resultados que vão fazer com que a gente consiga avançar na nossa carreira, beleza? Então eu espero que essas aulas, essas lições ajudem vocês de alguma forma. Vocês podem assistir, reassistir quantas vezes quiser, vou deixar aqui disponível, certo? Então eu espero de verdade, de coração, que tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @napráticajurídica, porque eu tô sempre compartilhando dicas, tanto para os advogados iniciantes, dicas do direito em si, como dicas também de trabalho em home office, que eu sei que muitos advogados começam no home office e se mantêm no home office. Tem muitas vantagens
e estou postando lá também para ajudar vocês, certo? Então vamos aí para as próximas. Se Deus quiser, a gente vai ter mais conteúdo por aqui. Vamos elaborando e vamos ajudando uns aos outros,